E aí, turminha, bora lá para mais uma aulinha sobre Teorema de Tales. Dessa vez o prof aqui selecionou, tá, uma série de atividades para a gente estar explorando esse universo aí, para vocês perceberem como que isso pode estar aparecendo aí, tá, numa provinha do IFSC, numa prova do nono ano, um possível até uma, um exame de seleção de concurso, alguma coisa desse tipo, tá? Então, beleza, a gente começa da seguinte forma, a gente vai aplicar aqui, é interessante assistir a aula passada, quem não assistiu, né, que o prof definiu lá, expliquei o que era o Teorema de Tales, aqui o prof vai fazer direta aplicação. Então, vocês podem estar pausando o vídeo, tá, resolvendo aí, e depois conferindo o resultado, tá. Primeiramente, tem várias formas de resolver, aliás, na verdade a gente tem várias formas de montar a nossa equação, que no final vai ser tudo a mesma equação, tá. Então, olha só, eu tenho feixe de retas paralelas, aqui ó, R paralelo a S paralelo a T, e cortada por duas transversais, tá aqui as duas, tá? Então, eu vou aplicar o teorema direto aqui, ó. Então, eu vou falar que x está para 18, beleza? X está para 18, assim como o 7,5 ele está para 12. Tá? Agora, eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção, eu posso aplicar a relação fundamental da proporção, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, o famoso multiplica cruzado, beleza? Vou até mudar de cor aqui. Então, o nosso x, ó, eu vou ficar com 12x desse lado, vai ser igual a 18 vezes 7,5. Tem gente que já vai querer sair multiplicando, tá? Eu não aconselho, eu deixo sempre chegar aqui no final, ó, para eu ver se dá de aplicar a regra do cancelamento com os fatores de menor magnitude, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o 18 e o 12, tá? Eles são divisíveis por 6, né? Ó, 18 dividido por 6 dá 3. Dá 3, Creus. Estou dividindo por 6 em cima e embaixo, tá? Ele vai dar 3. 12 dividido por 6 dá 2. Beleza? E aqui eu já posso resolver. Ó. 3 vezes 7,5, ó, 3 vezes 7 é 21, 3 vezes 5 é 1,05 é 1,5, então dá 22,5, tudo isso dividido para 2, então na metade, né, 11,25, beleza? Então a primeira questão foi. Vamos para a segunda. A segunda tem um diferencialzinho, né? Em vez de ele dar os valores assim de uma forma mais, como é que eu posso dizer, explícita, né? Tá implícito ali. Por exemplo, esse trecho todo aqui, ó, esse segmento daqui até aqui, ele é 33 e daqui até aqui ele é 27. Com isso a gente conclui que esse cara aqui só pode ser 6, né? Para eu pegar o 27, somar com 6, dá o 33, beleza? Então esse cara aqui é 6. Vocês ficam meio estranho aqui, mas é 6, tá? Vamos ver. E como é que a gente pode montar? Eu vou montar da seguinte forma, eu vou dizer aqui, ó, esse trecho todo é x, estão vendo aqui, ó? X, então eu vou montar da seguinte forma, eu vou falar que x está para 33, que é o segmento todo do outro lado, assim como, agora eu vou escolher o 2 e o 6 que são menores aqui para fazer conta, né? Assim como o 2 está para 6. Olha só que molezinha para a gente resolver. Beleza? Eu também poderia ter feito de outra forma. Podia dizer que esse segmento aqui ele é x menos 2. Tá? Poderia falar que x menos 2 está para 27, assim como 2 está para 6. Também poderia usar, tem algumas variações. Tá? Daqui então, eu vou ter o meu x, já isolando ele, tá? Fazendo a multiplicação cruzada aqui. Eu vou ter o 33 vezes o 2 dividido por 6, beleza? Aí, olha só o que eu falo da regra do cancelamento. O 6 e o 2 eles são divisíveis por 2. Aqui dá 3. E 33 dividido para 3 é 11. Né? Então, tá aqui, resultado 11. Valeu? Vamos aqui aos próximos. Tá? Bom, aqui também bem tranquilinho para a gente resolver. Né?
aplicação total, teorema. Aqui eu vou falar, ó, x está para 4, assim como x mais 3 está para 6, né? Ó, x está para 4, assim como x mais 3 está para 6. Multiplica cruzado, cuidado, né? Que eu vou ter vou ter que usar a propriedade distributiva. Vou fazer aqui passo a passo, tá? Então aqui eu vou ter o quê? Eu posso fazer o chuveirinho aqui, tá? Então eu vou ter 4x mais 12 igual a 6x. Então, passo 6x para cá, passo 12 para lá, né? Positivo fica negativo. Eu vou ficar com menos 2x igual a menos 12. Isso implica que x é igual a 6, né? Porque menos com menos é mais. 12 dividido para 2, 6. E fechou ali. Vamos para o item B. Esse aqui é o A, tá? Item B. Vou fazer aqui em cima. Vou fazer aqui, ó. Item B. Vamos ver se cabe. Aqui, gente, ó. Ele deu uma rotacionada no desenho. As paralelas estão aqui, né? Passando aqui. Então, eu vou falar aqui, ó. X está para 10, assim como 3 está para 2. Então, assim, perceba que a dificuldade do desenho, na verdade, é um exemplo bem simples. Esse aqui é um dos primeiros, só porque ele está rotacionado. Você tem que se ligar com isso, né? Se você tem uma figura e você translada essa figura, você não mudou essa figura, né? Você tem um triângulo, né? Você espelha ele, enfim, você não mudou essa figura. Então, tem que tomar cuidado para não se viciar tá sempre resolvendo problemas com a figura na mesma posição. Aí quando essa figura ela é deslocada, né, ela é rotacionada, enfim, aí a gente não consegue resolver, beleza? Então, ó, x, posso falar que x está para 10, assim como 3 está para 2, bem molezinha. Então, o x vai ser igual a quem? Já vou isolar direto, né? 3 vezes o 10 dividido para 2, e 10 dividido para 2 é 5, então 3 vezes 5 é 15. Então, nível bem facinho, tá? Essas questões aí. Bom, a gente vai para uma questão agora que ela é um pouquinho mais elaborada. A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que eu tenho dois triângulos que são semelhantes, tá? Vocês lembram o que são triângulos semelhantes? Triângulos semelhantes são triângulos que possuem os mesmos ângulos internos, ou seja, eles têm os ângulos internos congruentes, né? Então, olha só, perceba que esse triângulo menorzinho aqui, ó, vermelho, ui, deu ruim, vou pegar aqui, a reta, ó, esse triângulo aqui, menorzinho, mais ou menos aqui, passando por cima só para mostrar, tá? Esse aqui, ele é semelhante a esse outro triângulo aqui que eu vou fazer de verde, ó. Esse triângulo de verde, ele é uma ampliação desse triângulo menor, tá? A ideia aqui não é se gastar muito tempo aqui explicando, porque eu já expliquei isso aqui na passada, mas, ó, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo, tem a mesma medida, esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui, e esse ângulo aqui, ele pertence aos dois, né? Ó, esse aqui pertence aos dois triângulos. Logo, esses triângulos são triângulos semelhantes. Poderíamos até falar aqui pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Tá? Mas, beleza. Dito isso, dito essa semelhança, vou apagar agora aqui essa paquerada que eu fiz aqui, para não poluir o desenho. E a gente vai fazer o seguinte. Olhando, primeiramente, aplicando Tales, vocês vão ver as duas paralelas. Tem mais uma terceira aqui, está invisível, né? Então, uma, duas, três paralelas, cortadas por duas transversais, essa e essa. Então, olha só. Lendo o enunciado, o que ele quer é o segmento BE. BE está daqui até aqui, ó. Vou ter que colocar aqui, ó. BE. Ele quer esse segmento aqui, que vai daqui até aqui. Aí você pode pensar o seguinte, puxa vida, para achar o BE eu posso falar assim, ó. X menos 1 está para BE, né? Assim como 10 está para esse outro segmento, que é
10 mais x menos o BE. É um jeito aí de resolver, tá? A gente até pode ir por esse aí também, ó. Então, vou dizer que, ó, esse está para esse está para esse. Então, x menos 1 está para o meu BE, assim como o 10, ele está para 10 mais x é daqui até aqui. Aí eu tiro o BE. Então, é 10 mais x menos o BE. Beleza? Então tá aí, montamos a nossa equação. Ah, é válida? É válida. É Tales aplicado ali, é válida. Só que perceba, nessa nossa equação a gente tem duas incógnitas, o x e o b, né? Então o problema ele deu outra informação para a gente conseguir sair desse cara, né? Se tu olhar para o triângulo maior, esse lado aqui, ó, é o lado menor do triângulo maior, ele vale 6. E esse outro lado, ele é o lado menor do triângulo menor, ele vale 4. Então a gente acabou de ver que existe uma proporção entre esses segmentos, né? Daqui para cá, beleza? Essa proporção ela tem que se manter, desculpa, essa razão ela tem que se manter para todos os outros lados do triângulo, tá? Então, olhando para cá, eu posso dizer uma relação que eu posso usar é que, por exemplo, eu posso falar que o 6 está para 4, beleza? Ou seja, o lado menor do triângulo maior está para o lado menor do triângulo menor, assim como eu vou chamar esse cara de base, pode ser base, né? Assim como a base do grandão está para a base do pequenininho. Então, olha só, vou fazer até de outra cor. Pode dizer assim, ó. Opa. Mal aqui, rapaz. Eu tenho que trocar ali a função, senão não vira. Eu vou dizer aqui, ó. 6 está para 4, ou seja, o lado menor do triângulo maior está para o lado menor do triângulo menor, assim como a base do triângulo maior. Quanto que vale a base do triângulo maior? É 10 mais x, não é verdade? Está para a base do menor. Quanto é que é a base do menor? A base do menor, a gente sabe, esse cara aqui, ó, é o 10 mais x menos o BE, tá? Então, a gente pode até colocar isso aí. Ó, aí eu coloco 10 mais x menos o BE. Aí olha para a equação. Esquisito. Estão vendo que eu continuo com duas incógnitas aqui? Não me ajudou muito, né? Isso aqui, beleza? Me ajudou. Então, eu não vou usar a base. Eu vou usar o quê? Eu vou usar o outro lado que eu não usei, tá? Então, vamos ver. Ó, 6. Olha para o triângulo maior, para esse grandão. Eu vou dizer que o lado menor do grandão está para esse lado superior aqui, tá? Vamos ficar falando em categoria desse lado superior. Esse lado superior, ele mede 10 menos 1 mais x. Então, ele mede x mais 9. Tranquilo? Assim como o 4, ele vai estar para 10. Beleza, rapaziada? De repente aí dá uma olhada aí, ó. Basicamente o que o prof está falando. Que é mais interpretação que álgebra, né? Ó, tô falando que é o seguinte. Esse lado, fazer de azul, está para esse lado. Isso forma um ângulo, né? Que é o mesmo ângulo que forma se eu pegar esse cara. Está agora para esse cara. O que o professor escreveu aqui. Beleza? Dito isso, a gente pode desenvolver ali em cima, tá? Então aqui eu vou ter o quê? 4 que multiplica x mais 9, que é igual a 6 vezes 10, 60, mas eu vou deixar 6 vezes 10. Ó, aqui eu posso fazer chuveirinho e tal, mas perceba, o 4 ele não está multiplicando, pode passar dividindo, né? E 60 dividido por 4 é 15, beleza? Ficou mais fácil, né? Então x agora vai ser 15 menos 9, então x igual a 6. Uma vez que eu tenho x, eu posso substituir aqui nessa outra equação de Tales, né?
Então, como é que ficou a minha equação? Ficou 6 menos 1 está para B, assim como 10. Quanto é que vale o x agora? X vale 6. Então, 10 mais 6 menos o B. Então, tá assim aqui o B. Beleza? Agora eu consigo encontrar o B, tá? Então, dando uma melhorada nessa equação, 6 menos 1 é 5. Então, 5 está para o B, assim como 10. Aqui eu tenho 10 mais 6 é 16. 16 menos o BE. Tranquilo? Ó, vou vir para cá, só não confundo com essa parte aqui de cima, né? Vou fazer multiplicar cruzado. Então, desse lado eu tenho... Vou multiplicar aqui, ó. Eu tenho 5, que vai multiplicar esse vezes esse, tá? Lembrando que aqui tem um parênteses. 16 menos o BE, que vai ser igual a 10BE. Então, só multipliquei cruzado aqui. Ok? Novamente, esse 5 está multiplicando, pode passar dividindo. Ah, Creuza, mas eu quero fazer chuveirinho. Pode? A distributiva ali também dá. São caminhos, né? Às vezes tu vai ter mais linhas ali para resolver, gastar mais uma tinta de caneta, mas não tem problema. Então aqui 16 menos o BE. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Ficou 10 dividido para 5, que dá 2BE, né? Esse 5 passou dividindo, 10 para 5 dá 2, tá? Letra para um lado, número para o lado. Esse lado eu tenho menos B, menos 2B, né? O 2 passou para lá. Isso aqui tem que ser igual a menos 16. Então, isso aqui vai dar menos 3BE igual a menos 16. Então, meu BE, meu segmento BE, ele é 16 sobre 3. Beleza? Isso vai dar o quê? Um 5,33, né? Beleza? Essa aqui é uma questão mais elaborada, né? Questãozinha com um nível um pouquinho maior. De repente é legal aí dar um tempinho, tentar refazer. A ideia desse vídeo, claro, é o professor pegar umas questões mais legais, tá? Eu vou resolver essa aqui. Na verdade, essa aqui ela é bem simples, uma questão mais simples que a anterior. Porém, ela pode se tornar uma questão mais confusa, tá? Ela é simples porque a minha razão de proporção, ela fica bem evidente. Olhando assim parece difícil, né? Pô, 3 incógnitas e tal. Mas veja, ele falou que x mais y mais z é 84. Então, esse lado todo, eu sei que é 84. E veja bem, agora vamos ver quanto que é essa soma daqui até aqui, ó. 10 mais 12 mais 10, 22, mais 20, 42. Então aqui era 42. Rapaziada, se esse lado é 42 e ele foi para 84, quer dizer que ele foi multiplicado por 2. Então a minha razão aqui desse lado, né, para esse é o dobro. Beleza? Então, se é o dobro, acabou a conta. Isso implica o quê? Implica que o meu x é 24, implica que o meu y é 20, e implica que o meu z é 40. E acabou. E vocês vão dizer, acabou, vai para a próxima. Mas aí é que está o the cat of the jump. E se a minha razão de proporção não for algo tão evidente? Então eu vou fazer utilizando 2, mas que a lógica vai valer para qualquer quantidade, qualquer valor da razão de proporção, ok? Então, se eu não fosse resolver assim, o que eu ia dizer? Olha, fazer o seguinte, falar, ó, o lado maior, eu vou excluir a base, tá? Se eu excluo a base, eu tenho o lado maior e o lado menor, show? Então, eu vou dizer assim, ó, o lado maior está para o lado menor, então, eu escreveria assim, né? O lado maior está para o lado menor, assim como, eu quero achar o x, assim como x está para 12. Beleza? A mesma coisa eu posso usar. Aqui, na verdade, eu vou encontrar o valor do x, né? Aqui eu vou ver que o meu x resolvendo vai ter que dar 24, tá? Aí eu posso usar esse cara agora como 24,
Ou eu posso usar essa mesma relação de 24 e 42. De 84 e 42, que na verdade é 2, né? Beleza? Se fosse montar então para o y, agora eu poderia dizer assim, ó 24 está para 12, assim como y está para 10. Vou encontrar meu y aqui, que vai ser 20, né? Resolvendo. E por fim, posso usar o z, posso usar essa relação. Vou usar até a outra, vou dizer que 42 está para 84 agora. Ó. 42 está para 84, ou seja, o lado menor está para o lado maior, assim como 20 está para z. Resolvendo aqui, o nosso z vai ter que dar 40. Beleza? Fica a dica porque às vezes, né? Por que o prof está fazendo isso? Porque suponha que o autor da questão, ele não queira deixar essa questão assim tão, né? Com esse furinho aí. Aí o que ele poderia fazer? Ele poderia, por exemplo, pagar aqui um 84 e falar que essa soma dá 82. Pronto, já não é mais o dobro. Ah, vai ser 1,8, sei lá. Aí já deu uma pegada, né? Para resolver. Ah, mas como é que eu resolvo? Igual que tá aqui embaixo. No lugar do 84, coloca 82 aqui e resolve. Beleza? Então, tá aí a dica, tá, para essa questão. Ela é uma questão fácil, mas dependendo dos valores que a gente coloca, ela pode ficar um pouquinho mais complicada. Fica aí a dica, tá, para vocês. E também é importante que a gente saiba construir o desenho, né? Quando essa questão quando ela não vem com o desenho auxiliando, então a gente tem que desenrolar. Então aqui uma questãozinha aqui, questãozinha de federal, cara. O nono ano consegue resolver fácil essa questão, tá? A questão do vestibular. Então vamos lá. Ó. Em uma determinada hora do dia, o sol projeta a sombra de um poste de iluminação sobre o piso plano de uma quadra de vôlei. Então, eu não tenho as bases para desenho, mas ponha que esse aqui é o poste. Beleza? Aí, ele vai projetar uma sombra. Suponha que essa aqui é a sombra. Então, essa daqui, eu tenho a altura do poste e tenho a sombra do poste. Tá? Como é que é um poste aqui? Nesse instante, a sombra mede 16 metros. Vamos colocando os valores. Então, aqui eu tenho 16 metros. Tá? Simultaneamente, um poste de 2,7 metros. Opa, no mesmo instante, tem um postezinho então menor. Esse poste tem 2,7 metros, tá? Vou omitir aqui só para não poluir o desenho. Que sustenta a rede, tem sua sombra projetada na mesma quadra. Nesse momento, a quadra é descoberta, né? Vai ter o sol batendo lá. Essa sombra mede 4,8. Opa, então essa sombra aqui mede 4,8. Beleza? A sombra, no caso, é maior que o poste, né? Então, assim, meu desenho está até fora de escala. Vou até fazer mais um pouquinho aqui. Tá? E daí ele pergunta qual que é a altura do poste, né? Vou chamar esse cara de X. Então, acabou. Tá em Tales aí aplicado, né? É o probleminha lá do Tales que eu expliquei para vocês lá da pirâmide. É a mesma coisa, né? Mesmo desenho. Inclusive ele usa sombra ali. Então, como é que resolve isso aqui? Bom, tem várias formas. Eu posso dizer que a altura do poste está para a sombra do poste, assim como a altura do poste da rede está... Por que eu escrevi 1,7? Assim como a altura do poste da rede está para a sombra do poste da rede. Tá? Tem mais algumas possibilidades aí para fazer. Aí agora é só resolver, né, rapaziada? Então, multiplica cruzado. O teu x aqui ele vai ser igual ao quê? Já multiplicando cruzado, ele vai ser o 16 que multiplica o 2,7 dividido para 4,8. Tá? Aqui, olha só. Você pode fazer essa conta, né? Vai gastar um tempinho aí para ficar fazendo ali uma operaçãozinha. Mas se liga aqui, ó. O 16 e 4,8 eles são divisíveis por 4, né? 16 divide para 4 dá 4. 4,8 divide por 4 dá 1,2. Beleza? 1,2.
E daí, o que você tem aqui? Você vai ter 27, 2,7 dividido para 1,2. Beleza? Que é a mesma coisa que 27 para 12. Que se você dividir para 3, isso aqui dá... dividir para 3 dá 9 quartos. E zica, né? Aí a gente tem que se ligar que tem o 4 ali, né? Esse 4 aqui, ó. Pode esquecer, né? Aí esse 4 está multiplicando aqui e também está multiplicando aqui. Então, corta 4 com 4, sobra 9. 9 o quê? 9 metros. É uma questão de assinalar, né? Tem que ser uma dessas aqui, né? Beleza? Também dá de fazer essa conta aqui analítica, né? Vai, pega 16, multiplica, mas boa sorte. Eu acho que simplificando assim fica mais fácil. Beleza? Vamos aí para a próxima. Bom, essa aqui, até eu me lembro, quando eu estava resolvendo, teve uma galera que falou, ah, vamos aplicar Pitágoras e tal. A proposta aqui não é usar Pitágoras, tá? Até porque para usar Pitágoras eu tenho que ter uma garantia que, ó, porque eu tenho um triângulo aqui e outro triângulo aqui, eu tenho que ter uma garantia que esse cara aqui, ele tem que ser 90 graus. Beleza? Olhando no desenho até parece, né? Mas não tem uma garantia e tal. No final vocês vão ver até que bate. Mas a ideia não é usar Pitágoras, tá? O teorema de Pitágoras é mais à frente, tá? Então aqui a ideia é usar Tales. Então, o que que acontece, tá? Eu tenho esse desenho e eu quero essas distâncias, né? Ó. A torre da cidade A, a estrada principal, indicada pelo segmento A'. O A tá aqui, a linha tá aqui. Então eu quero esse cara. Esse cara, o A'. Vou chamar de X, tá? Esse cara aqui, vou chamar de X. Beleza? Opa, uma zero aqui para caneta. Vou trocar de cor aqui. Vou chamar de X essa distância. Bom, não sei se fica evidente, eu tenho dois triângulos que são semelhantes, tá? Então, tem algumas formas aqui para usar, tá? Eu posso falar aqui, ó, eu quero a linha, então o X aqui tem que aparecer. Eu posso dizer que essa distância tá para a distância da estrada, assim como essa distância tá para a distância da estrada, proporcionalmente, né? Então, ó, X está para 8, então esse cara tá para esse, vou até fazer assim, ó, esse está para esse, assim como esse tá para esse, né? Os triângulos eles estão espelhados, né? Assim como 7,5 está tudo em quilômetros, tal, para 10. Então, multiplicando cruzado aqui, a gente tem 8 que multiplica 7,5, é igual aqui, tá meio zoado, piorou, dividido para 10. Beleza? Então, eu acho que aqui mais vale multiplicar direto, né? Deixa eu ver aqui, tá mais de black mesmo aqui. Aqui a gente vai ter 56 mais 4, 60, né? Então, ó, 8 vezes 7,5 dá 60. Dividido para 10, 6. Fechou? Então essa distância aqui é 6 quilômetros. Vou apagar ali. Tá? 6 quilômetros. Aí depois o que, que ele quer? Esse aqui é o item A, tá? Encontrar o item B, tá? O que, que ele quer? Ele quer o BI, né? A distância do B até o I, esse cara aqui, tá? Então vou chamar esse cara aqui de Y, ok? Vou chamar esse cara aqui de Y, tá? E uma forma que a gente pode, tem várias formas, tá? Que eu vou adotar aqui, eu vou falar o seguinte, eu vou pegar essa relação do triângulo, vou fazer de verde, tá? Ó, desse cara aqui, ó, daqui até aqui. Então vou falar que 6 está para 10 e vou fazer a mesma coisa no outro. Assim como 7,5 quilômetros, né, está para
Escaca. Está para esse cara aqui, né? Que é o que eu estou querendo achar, que é o Y, tá? Então, vou fazer direitinho aqui, ó. Vou fazer uma setinha. Aqui, esse tá para esse. 6 está para 10, aplica no de baixo. Lembrando que 10 é o maior lado do triângulo, né? 6 é o menor. Então, nesse aqui o menor é o 7,5. 7,5 vai estar para o Y, que é o que eu quero encontrar. Beleza? Então, montando a conta, 6 está para 10, assim como 7,5 está para Y. E daí a gente vai ter 10 que multiplica 7,5 dividido para 6. Bom, 10 e 6 daqui dá 5, aqui dá 3. 7,5 dá dividido para 5, tá, rapaziada? Dá 2,5, né? Então, eu coloco aqui 2,5 e eu vou ter 2,5 vezes 5, que vai dar 10 mais 2,5, dá 12,5. 12,5. Tá? E daí, quilômetros, né? Claro, quilômetros, que eu não estou colocando unidade. Professor, na resposta final, teria que colocar aqui também, né? Quilômetros, tá? Beleza? Uma atividadezinha um pouquinho mais elaborada já essa, né? Então, pausa aí, tenta fazer sozinho. Vai vir umas atividades aqui mais interessantes. Gente, essa atividade em particular, tá? Ela é teorema de Tales, só que ela não, cara, ela não parece que é teorema de Tales, aí que tá, beleza? Não parece que é. Então tem uma informação aqui interessante, né? Para resolver essa atividade. Então vou explicar aqui antes de resolver, tá? Então, no desenho, quando eu tenho esse símbolo, quer dizer que esse ângulo ele é congruente a esse, né? Então, por exemplo, se esse ângulo aqui é alfa, aqui também é alfa, beleza? E esse cara é o que nós chamamos de bissetriz. Lembram o que é uma bissetriz? Então é a semirreta, né, que divide o ângulo certinho na metade, né, que é a bissetriz. Vocês podem até estudar isso aqui como teorema da bissetriz, mas na verdade é Tales, tá? Como assim, prof? Olha só, se você traçar, e não é tão óbvio isso, tá? Geralmente a turminha se pega. Mas se você traçar uma paralela à sua bissetriz, não importa se aqui em cima ou aqui embaixo, tá? Vou traçar uma... na verdade eu vou trazer o desenho um pouco mais aqui para o meio, para eu conseguir mostrar. Beleza? Vou trazer o desenho aqui. Deixa eu apagar aqui, aqueles ângulos ali a gente já sabe que são os mesmos, né? E eu vou... Ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar. Ó, vou pegar bem esse cara que tá aqui, ó. Vou tirar o desenho ali de cima. Ó, ficou aqui a minha paralela, estão vendo? Essa minha paralela, eu vou trazer aqui para baixo. Vou tentar fazer mais centralizado isso aqui, tá? Ó, claro, não estou no quadro virtual. Estão vendo que agora eu tenho as minhas duas paralelas, né? Tá aqui, as minhas paralelas. Aí agora, eu vou fazer o prolongamento desse lado aqui. Beleza? Eu vou prolongar esse lado. Então, olha só. Vou pegar minha reta partindo aqui e vou prolongar. Mais ou menos aqui, né? Tô aqui com o instrumento aqui. Prolonguei aqui. Essa reta, olha só. Essa minha paralela, ela vai cruzar bem aqui, ó. Agora, eu não sei se ficou evidente, Thales, para vocês. Porque o que eu tenho? Eu tenho duas paralelas. Tá aqui, no caso. Essas duas. Ó, Maru tá uivando. Eu tenho essas duas paralelas cortadas por essas duas transversais aqui. Tô escutando? Não dá, né? Tá uivando. Beleza? E daí, se liga na doideira, brother. Esse ângulo aqui, suponha, né? Que esse ângulo aqui, ele seja alfa. Como eu falei antes, esse ângulo aqui é alfa e esse aqui é alfa. Aí, você tem que lembrar lá do oitavo ano, né? Mas olha só.
Se eu tenho duas paralelas aqui e elas são cortadas por uma transversal, eu vou ter os meus ângulos, nesse caso, esse ângulo e esse aqui, ele tem que ser alterno interno, ou seja, eles têm que ser congruentes. Esse cara tem que ser congruente a esse ângulo aqui, né? Lembram lá? Quando eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal, esse cara é congruente a esse. É o que eu tenho aqui, duas paralelas cortadas por uma transversal. E olhando mais acima, eu tenho também o que? Esse ângulo aqui, ó, se você for ver, esse K, essa reta com essa, eu tenho um ângulo correspondente a esse aqui, que também tem que ser alfa. Ora, se esse ângulo e esse são congruentes, olha só que doideira. Se o ângulo alfa projeta um lado de 2x menos 4, esse outro ângulo alfa também tem que projetar um lado de 2x menos 4. Olha só que doideira. E daí, cara, eu consigo aplicar Tales aqui e abraço pro gaita, né? Só que tem todo esse contexto que eu falei, que não é um contexto assim tão, eu particularmente, eu não acho tão óbvio, né? Depois dessa explicação vai ficar, né? Então agora aplica Tales aqui, tá? Então eu posso dizer o quê, ó? Que 3x está para 35, assim como 2x menos 4 está para 21. Aí cancela esse cara aqui, né? 2x menos 4 está para 21. Aí acabou a conta. Então vamos lá fazer. 3x está para 35, assim como o outro ângulo, né? Que é 2x menos 4 está para 21. Aí multiplica cruzado, né? Aqui eu já vou multiplicar, já vou isolar o x, tá? Acho melhor não, né? Então aqui ficou 21 vezes 3x igual ao 35, que multiplica 2x menos 4. Pode fazer caca ali, beleza? Então, o 21 vezes 3 está multiplicando, passa a dividir. Então, meu x vai ser... Aliás, foi mal aqui, eu tenho o x do outro lado também, né? Tem muita essa opção aqui. Aliás, vou ter que fazer essa conta aqui, tá? Então, tenho 63x, beleza? 3 vezes 21, 63. Aqui, 35 vezes 2, 70. X menos. Aí, 35, 4, eu tenho 120 mais 20. Eu tenho 140. Beleza? Aí, agora, a gente vai ficar com... desse lado, vou passar esse cara para lá. 63 menos 70, vou ficar com menos 7x, né? Igual a menos 140. Olha lá, x vai ser menos 140 por 7, que vai dar, menos 7, né? Que vai dar 20. Tem unidade? Não tem. Então x é 20. Bom, se x é 20, eu consigo melhorar agora esse desenho, né? Eu tenho 3 vezes 20, então esse lado aqui vai dar 60. 60 está para 35, assim como o 2 é o 20, né? 2 vezes 20, 40. 40 menos 4, 36. Assim como 36 está para 21. Beleza, rapaziada? Não é uma... Eu particularmente não acho uma questão tão simples de Tales. Esse aqui para mim seria um nível mais chatinho para a gente conseguir observar. Então, o que que o Creuso fez? Coloquei outra questão nesse mesmo nível, tá? Para vocês resolverem. Eu não vou fazer toda aquela demonstração que eu fiz lá aqui, mas dá uma pausada, tenta resolver aí, tá? Para conseguir enxergar como é que vai ficar esse probleminha, tá? Eu até posso fazer de novo, né? Passou 40 minutos, ela ficou demorada. Mas beleza então. Então pausa aí e tenta fazer essa daí. Eu vou fazer aqui o esquema aqui para explicar o Tales então. Então o que que você tem que fazer? Traçar uma paralela à bissetriz, tá? Então peguei a bissetriz aqui, ela tá aqui, ó. Vou ver se eu consigo pegar ela. Não. Consegui, ó. Peguei ela e levei a bissetriz para cá.
Beleza? Tá aqui, ó. O que eu faço agora? Prolongo o lado. Para ficar bem certinho, ó, vou prolongar o lado aqui. E também agora vou prolongar minha bissetriz, né, rapaz, ó. Legal que aqui eu acho que dá de ver que fica bem legal. Então, basicamente, o que acontece? Esse cara é 8, esse totozinho aqui também vai ser 8. Tá? Então, esse cara vai ser congruente a esse. Pela questão do vídeo passado, eu não vou ficar falando de novo ali do ângulo, né? Beleza? Então, olhando para o Thales agora, ó, eu tenho essa paralela aí, eu tenho essa outra paralela aqui, né? Ó, paralela tá meio zoado. Então, feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais. Então, posso dizer, por exemplo, que 10 está para 10 mais x, traço tem que ir até aqui, beleza? Assim como x menos 1 está para 8, tá? Aí aqui vou multiplicar cruzado, ó, 10 mais x multiplica x menos 1 igual 10, 8, 80, né? O que vai acontecer aqui, ó? 10x, né? Menos 10 mais x quadrado, olha lá que legal, menos x. Beleza? Aí, meu irmão, o que eu tenho? Isso aqui igual a 80, né? Vamos dar uma arrumadinha aqui. Então, isso aqui ficou x quadrado. Beleza? X quadrado. 10 menos x é mais 9. Então, x quadrado mais 9x. O 80 passa para cá, menos 80. Menos 80 com menos 10 é menos 90. Igual a zero. Aí agora tem uma equação de segundo grau, né? Não importa o que vai cair. Nesse caso, caiu uma equação de segundo grau. Vou reescrever ela aqui, tá? Para não ficar bagunçando aí. X quadrado mais 9x menos 90. Beleza? Isso aí mesmo, né? Igual a zero. Tá. Para eu resolver isso aqui, posso usar Bhaskara, também posso usar soma e produto, né? Tá? Então, não sei de cabeça, vamos ver. Para dar, ó, dois números que multiplicados tem que dar menos 90 e somados tem que dar 9. Começa pelo produto, menos 90. Ó, 9 e 10, mas não funciona. 45 e 2 não funciona. 15 e 6. 15 e 6 é uma boa, né? 15 vezes 6 é 90. E 15 menos 6 dá 9. Então, acho que é uma possibilidade. Aqui o resultado tem que dar menos 9, tá? Então, o meu x aqui, ele vai ser menos 15 e 6. É isso aí, produção. Ó, menos 15 e 6 dá menos 90. Menos 15 mais 6 dá menos 9. Que dá... Então, o valor que a gente vai usar é o 6, tá? Que é o positivo. Então, x igual a 6. Você pode usar Bhaskara aí para conferir, tá? Essa questãozinha. Beleza, galera? Acho que valeu um likezinho pro Creuso aí. Dá uma moral, tá? Aproveitar aí domingo gravando um videozinho aí pra vocês, né? Tem avaliação essa semana. Beleza? E é isso aí. Até a próxima aulinha. Valeu!